Deus, meu irmão. Deus abençoe os irmãos que estão na liderança, na responsabilidade de estar vindo aqui. Às vezes nós estamos em casa, estão aqui, né, trabalhando. Eu tinha um pedreiro que trabalhou aqui em cima, parecia com o Robson, né, que ele mudou as caixas. Esse camarada trabalha muito. Nossa! Isso é realmente um prazer, uma alegria quando nós conseguimos avançar, né, quando nós conseguimos vencer essas etapas, né? É para nós uma grande felicidade. Isso porque, primeiro, porque Deus nos sustenta, Ele nos capacita para a realização do trabalho. E segundo, porque os irmãos abriram mão também, né, em querer participar de muitas coisas pessoais para poder participar nesta obra que não é nossa, mas é de nosso Deus, né, para a honra do nosso Deus. Sem Ele nós não faríamos nada. Então vamos orar agradecendo a Deus, porque realmente Deus tem nos sustentado, tem nos mantido firmes nesse propósito da pregação do Evangelho. Não esqueçam de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Nós temos alguns irmãos enfermos e não podem estar aqui conosco. O Gildo, visitando, e ele muito triste porque queria estar aqui, participando ativamente e até na sua própria casa. Não deixe de orar por ele. A irmã Isa também, estou conversando com ela ontem, ela pede que a igreja continue orando por ela, porque ela está lá aguardando, está fazendo os exames. Então não esqueçam de orar por ela para que Deus possa abençoar. Sim, mano. A Martinha também não veio hoje, não está bem, a pressão está muito alta. A pressão está alta, né? A Marta não está aqui conosco, porque a pressão está alta. Mas Leila, com certeza, é motivo de agradecimento, né? Sim, pastor, agradecimento e continuar sendo alvo das orações dos irmãos, que eu vou operar. Vai operar, né? Vou operar. Então, Deus estará contigo como sempre esteve. Amém? Com cada um de nós. Então, eu sei que todo mundo tem aqui algum problema, né? Se eu for dar para todo mundo, vai ser complicado. Irmã Sandra. Ontem também o irmão Ribamar foi fazer o exame, por esse motivo ele não está aqui. Ele irmão Ribamar. Muito mal, né? E falou que hoje pela manhã ele não estaria. Tá certo. Nós temos muitos irmãos com problemas e dificuldades, e vamos estar orando para esses nossos irmãos em Cristo. Não é só irmão no sentido físico, mesmo da mesma igreja. Não, é nosso irmão espiritualmente falando, que estão passando por suas necessidades e dificuldades. E não só esse, fisicamente enfermos. Temos também irmãos espiritualmente enfermos, que às vezes estão do nosso lado, mas estão passando um problema sério espiritual e precisamos orar por eles. Eu não sei, mas com certeza temos irmãos com problemas, né? Eu não sei o problema de todo mundo, mas eu sei que temos irmãos com problemas espirituais e precisando das nossas orações. Então, se você souber de alguém, ore por essa pessoa. Não precisa sair espalhando, não precisa botar no ventilador, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, não precisa não, só ore, coloque nos pés do Senhor, coloque aquela vida nas mãos do nosso Deus, que com certeza Deus estará atento. Vamos orar então para agradecer a Deus. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, queremos te agradecer as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Queremos te agradecer porque podemos participar desta obra que o Senhor confiou a cada um de nós aqui, a obra do expandir do Teu Evangelho, Senhor, através da Tua Palavra, através das nossas vidas, através das nossas ofertas, através do nosso trabalho pessoal, como oferta a Ti, Senhor. Quero Te agradecer porque o Senhor tem dado todos os recursos necessários. Esteja também, Senhor, com nossos irmãos que têm passado por dificuldades de saúde, por dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, principalmente, que o Senhor possa estar ajudando eles naquilo que é necessário, reerguendo, colocando-os de pé mais uma vez, se for essa a Tua vontade. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje estamos encerrando a semana da mulher cristã em missão, né? Não é isso, irmã Sandra? Hoje nós estamos encerrando. Mas veja, como eu sempre costumo dizer, não se para o trabalho porque terminou uma determinada data. Concorda dos irmãos comigo? Né? Chegou o final daquela data, aquela semana específica, acabou o trabalho? Não, o trabalho continua. E o trabalho não para. Enquanto nós aqui estivermos, o trabalho não para, continua esse trabalho.
E isso não é desde agora, isso já é muito. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, já que estou falando de mulheres, né? Eu encontro muitas mulheres na Bíblia que foram mulheres de valor para o nosso Deus. Mulheres grandes servas do passado para o nosso Deus e até hoje ainda são outras. E as suas vidas também, aquelas que já passaram, são exemplo para nossas vidas, não só para as mulheres, mas também como nós todos, homens e mulheres, jovens, idosos, crianças, exemplos para a nossa vida, para segui-los. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente isso. Grandes servas no passado, exemplos para nós hoje. Eu vou pedir aos irmãos que abrem então suas Bíblias em dois textos, Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3 e Mateus 27, versículos 55 e 56. Lucas 8, 1 a 3 e Mateus 27, versículos 55 e 56. Diz o seguinte o texto: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 apóstolos estavam com ele. E também algumas mulheres, presta atenção aí, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusã, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Segundo texto, Mateus 27, versículos 55 e 56. Diz assim então o texto: muitas mulheres, não são poucas, veja, muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Ali onde Jesus Cristo estava sendo crucificado. Jesus Cristo, ele estava ali naqueles momentos finais, né? Então muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia. Ao primeiro texto que nós lemos. Desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Então você vai encontrar mulheres ativas. As mulheres sempre foram muito ativas no ministério de Jesus Cristo. Isso não só no tempo de Jesus Cristo. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai encontrar muitos exemplos de mulheres. Eu trouxe alguns aqui, não todos, que também não daria. Ruth, você lembra Raabe, perdão. Lembra de Raabe? Lembra? Os irmãos lembram de Raabe, a prostituta, a meretriz, que deu abrigo aos espias? Pois bem, ela foi uma mulher importante na conquista do povo de Deus lá em Jericó, na cidade de Jericó. Você lembra de Débora, juíza? Interessante que Débora, como juíza, ela ajudou a Baraque, um grande militar, que estava com medo de abater se ela não fosse. Olha que coisa interessante. Um camarada, né? Um militar, vamos botar assim, um general, né? Imagine quem é militar, sabe como é que funciona o negócio? Um general vai dizer: não, se a mulher que estava ali no forno, o negócio não funciona. Então, lá vai Débora nesse negócio aí, né? Lá vai Débora aí ajudando a Baraque, né? Ruth, agora sim, Ruth, não é a nossa irmã Ruth, não. Mas com certeza a Ruth nossa também é importante. E você vai ver, vocês vão ver, né? Ruth no Velho Testamento. E a sua nora? Noemi? A sogra, perdão, sua sogra, Noemi, né? Ruth, olha só que coisa linda. Noemi, Ruth, mulheres que serviram, inclusive, foram importantes porque elas foram ancestrais de quem? Quem sabe? De Davi. E por causa disso, mais à frente, quem nasceu? Jesus. Olha que coisas, mulheres aqui ativas mais uma vez. Ana, esposa de Eucana. Você lembra dessa mulher? Ana, esposa de Eucana? Lembra? O que ela fez na vida? Mãe de Samuel, cuja fé, colocando o seu problema nas mãos do nosso Deus, ela teve então o privilégio de ser mãe de Samuel, o último dos juízes ali na terra. Interessante, um grande homem, grande servo de Deus. Esther, você lembra de Esther? Rainha Esther, você lembra dela?
Pois é, o que ela evitou? Isso, ela evitou com que o povo de Deus, Israel, fosse morto. Olha só, ela botou a vida dela em risco, entrando na presença do rei, sem ser chamada. Ela botou a vida dela em perigo, para então ali salvar o povo de Deus. E você lembra de uma aqui, Joquebede? Você lembra dessa mulher? Joquebede. Você lembra? Ela é mãe de quem? De grande Moisés. Olha só, você fala do grande Moisés, esquece da grande Joquebede. Porque foi ela que instruiu Moisés de pequena até então a filha de Faraó assumi-lo como filho. Isso no Velho Testamento. Tem mais, com certeza. Os irmãos conhecem muitas. No Novo Testamento, você lembra da Priscila? A Pris? Você conhece? Pois é, Priscila. Não conhece a Priscila? O que a Priscila fez? Vou ajudar, porque a gente geralmente junta os dois para como se fosse uma pessoa só. Áquila e Priscila. Melhorou agora? Então, Priscila, uma mulher missionária, posso dizer assim, uma mulher missionária. Você lembra daquela mulher samaritana que ia escondida pegar água no poço e de repente agora estava falando aos quatro cantos da cidade de Jesus Cristo lá em Samaria, pregando o evangelho? Lembra de Lídia? Lembra de Lídia? Vendedora de púrpura. Olha que mulher fenomenal. Dorcas. Você acha que o pessoal vai ficar sem Dorcas? É caixa? É alguma coisa assim? Não? Dorcas. Lembra de Dorcas? Outra grande serva do Senhor, Febe. Mas o diabo tem que saber quem é Febe. Quem é Febe? Diaconisa. Paulo diz, eu recomendo que Febe serviu muito aqui, olha, mulher especial. Você lembra da mãe e avó de Timóteo? Luíde. Eunice, isso aí, Eunice, pois é. Grandes mulheres no passado, lá nos tempos de Cristo, antes mesmo do tempo de Cristo. Mas não para por aí. Se eu não for pegar a história do cristianismo, você vai encontrar outras grandes mulheres. Existia um historiador chamado Joséfo, no segundo século da era cristã. Ele registra nos seus apontamentos, nos seus livros, algumas mulheres que foram martirizadas por pregar Cristo, servir a Cristo. Interessante. Eu acho que você não deve conhecê-las, mas eu vou citar Blandina, nunca ouvi falar dela. Perpétua, não é uma coisa perpétua não, é a mulher perpétua. Felicitas, Potamiana, é um bom nome se alguém quiser. Valentina, essa é mais fácil, né? Entre outras, elas são citadas na história do cristianismo. São citadas. Mas eu não vou ficar muito lá para trás, não. Vamos mais para perto da nossa realidade. 1800 e pouco. Quem lembra de uma grande mulher missionária em 1881? Para ser mais exato. Mensageiras e embaixadores. Anna Bailey, esposa de William Buck Bailey. Vieram recém-casados, onde o deles foi num navio vindo para o Brasil. Olha só, uma grande missionária. Também tivemos a outra missionária, Mary Chamberlain. Acho que é isso mesmo, o nome que se fala. Mulheres que fizeram história. E aí a pergunta, ou melhor, as perguntas, eu deixo para você pensar o que elas fizeram para serem bênçãos para Deus e com isso foram grandes mulheres na história e que também nós podemos fazer. O que elas fizeram? Como foi a vida delas para nós? Antes de tentar responder essas perguntas, eu preciso também deixar aqui umas questões importantes. As pequenas, mas grandes diferenças entre o homem e a mulher. Isso aí é fisiológico. Eu só vou dar, é claro,
é nítido, olhando para a mulher, que o homem se difere rapidinho, né? Isso é fácil. Mas existem algumas diferenças aqui dentro, na cachola, né? No cérebro. Aí alguém diz assim, o cérebro de um é igual ao do outro. Sim. Mas tem detalhes. Por exemplo, no cérebro dos homens, existem muitas ligações entre os miolos de um e no outro, mas pouco entre os dois, muito pouco. Ligações entre o cérebro, parte do cérebro com o outro, são pequenas diferenças, né? Muita ligação de um lado, muita ligação do outro, mas na hora de trocar comunicação o negócio fica estreito, pequenininho. Já a mulher é o contrário. Existem muitas ligações entre um e o outro e poucas ligações de um lado e do outro. Não faz muita diferença, a não ser em certas capacidades, que também não é muito desconsiderar isso também, você não tem que bolar. Por exemplo, mulher dirige caminhão, caminhoneira, outra lá atrás também, de ônibus, o negócio é, eu peguei uma vez um ônibus para dirigir, eu fiquei, meu Deus, que negócio é esse de outro mundo? É muito grande, né? Mas as mulheres têm um comportamento no trânsito que o homem não tem, ou o homem tem um comportamento no trânsito que a mulher não tem. Por que isso acontece? Questão cérebro. É diferente. A visão de um é a visão do outro. Não se bate. Mas isso faz com que sejam menos ou mais? Não. Pouca coisa. Mas não faz diferença. Inteligência não faz nada. Percebe? Espaço, comportamento, você vê diferença. Por isso tem que o pessoal brinca que os homens são de um lugar e as mulheres são de outro. Tem um negócio assim. Né? São pequenas diferenças. Né? Comportamento, isso é natural. Homem é racional, a mulher é mais emocional. Né? O homem é mais linha reta, uma coisa de cada vez. As mulheres, não, as mulheres fazem tudo. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo a verdade, as mulheres e os homens vão concordar comigo. Estão os dois vendo televisão. Aí a mulher fala assim, vou dormir. E aí ele fala, tá bom meu amor, daqui a pouco eu estou lá. Quando ela chega no quarto e deita, ele já está dormindo há muito tempo. Por quê? Porque quando ela diz, vou dormir, ela levanta e começa. Isso, aquele outro, e ele diz, vou dormir, ele levanta e vai para a cama e dorme. Isso desclassifica? Não. Isso não desclassifica ninguém. São comportamentos, são detalhes. Né? E quando não bem observados, podem trazer até crise dentro do casamento. Quando um acha que o outro tem que ser igual a ela, ou ele. Não funciona. Mulher é mulher, homem é homem. Uma vez eu estava escutando um pastor pregar e falou isso. Às vezes a mulher quer sentar e conversar com o marido. Tudo bem, tem a hora de conversar. Mas ela fica 24 horas se bobear, e ele. Você não fala nada, mas é dele. É isso, funciona assim. Eu sei que tem homem que fala pra caramba, né? É dele. Se quer conversar com alguém que fale à altura, assim, bastante palavras, sente com a mulher para conversar. Né? É assim que funciona, não tem jeito. Mas, agora, voltando para as mulheres do passado, como exemplos de vida, cujos detalhes femininos de uma mulher devem ser aplicados para todos, para serem exemplos e servos que possam viver como ferramentas nas mãos do nosso Deus. Vamos lá. Eu destaco somente 5 coisinhas, detalhes importantes. Primeiro detalhe, percepção. A mulher tem uma percepção que é brincadeira. Ela percebe aquilo que ninguém vê. Ela olha, né? Ela percebe, ela sente aquilo que os homens normalmente estão passando batido. É uma percepção interessante. Dizem até que as mulheres têm um sexto sentido.
né? Assim que o pessoal diz. Percebe detalhes mínimos. E o homem não consegue. É da mulher. E é também do homem. Mas uma coisa interessante que Mateus registra lá no capítulo 10, versículo 16. Jesus Cristo dizendo uma coisa para nós. Olha só. Jesus Cristo vira para os seus discípulos e para nós hoje diz o seguinte: eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo: vocês estão indo por meio de lobos. Sejam atentos. Percebam as coisas que estão ao seu redor. E o que estão ao nosso redor? O que está ao nosso redor? Na obra da evangelização, na obra da igreja, na obra de Deus, na obra daquilo que Deus deixou e você foi colocado para continuar, nós estamos lidando com pessoas que Ele mesmo disse serem lobos. Mas esses lobos estão só lá fora? Não. Estão também aqui dentro. Você lembra do texto? E várias outras passagens mostram isso? Que Jesus Cristo plantou, veio o diabo e semeou de madrugada, né? Para fazer uma história, joio. Que cresce junto com quem? Com trigo. Quem é joio? Não sei, não quero saber, não quero determinar ninguém quem seja. E também não sei, você não ficar procurando. Porque você pode classificar alguém como joio e não é joio, é trigo. E pode também classificar alguém como trigo e é joio. Mas você precisa ser prudente, sabendo que Satanás trabalha para destruir o trabalho de Deus. Aquelas mulheres do passado foram bênçãos porque elas tinham uma percepção feminina, vamos botar assim, na ação espiritual que você e eu temos que também ter. Saber distinguir os lobos. Não é julgá-los. Às vezes nós encontramos pessoas que estão vestidos de ovelhas, mas são ovelhas. Mas tem ações que não deveria ter de lobos, porque se deixaram influenciar por Satanás. Deixaram-se influenciar por Satanás. Você lembra daquele texto que Jesus Cristo vira para um dos seus discípulos? Quero ver se vocês são bons de Bíblia. E diz assim: para trás de mim, Satanás. Quem foi esse? Pedro. Pedro não era discípulo de Cristo, mas ele se permitiu ser influenciado por Satanás. E vemos a mesma coisa. Nós temos que ter essa percepção de que Satanás está ao nosso redor, trabalhando para destruir o trabalho do Senhor e nos destruir. Temos que ser sensíveis a isso. Isso é de Deus? Isso vem de Deus? Essa pergunta tem que ser sempre feita. Essa fala é do Senhor, está na Bíblia, é verdade. Temos que ver isso. E às vezes, quando nos surpreendemos com determinadas ações, com determinadas práticas, a gente fica assim: oh meu Deus, como isso aconteceu? Eu devia estar atento. Adriano uma vez falou isso conosco, a gente estava conversando, falou assim: eu devia estar sabendo disso. Não, a gente não tem que adivinhar tudo, mas a gente tem que estar percebendo as coisas, percebendo os detalhes. E o Senhor nos dá as características daqueles que são lobos. Você tem que olhar, estudar a palavra de Deus, ser sensível a esses detalhes que estão ao nosso redor. Outra coisa também interessante que as mulheres têm, os homens não têm, mas que deve ser aplicado para nós todos, como também ação espiritual. Amor. Você já leu alguma passagem da Bíblia que diz: vós mulheres amai? Já leu esse versículo? Já leu esse versículo? Vós mulheres amai? Eu nunca li, porque não existe. Existe vós maridos amai. Ok? Entendeu? Mulher ama naturalmente. Esse negócio de mulher ser mãe, e o homem nunca vai saber o que é isso, né? Ela é
mãe mesmo, ela protege sua casa. Ela vira lobo se precisar para espantar o inimigo. Ela briga mesmo. Mas ela ama naturalmente, isso é por amor. Mas é interessante que João registra em 1 João capítulo 4, versículo 8, um detalhe. Ele diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E que tipo de amor João está falando, irmãos? Que tipo de amor que João está escrevendo aqui? Que tipo de amor? Ágape. Amor de Deus. O amor de Jesus Cristo. E Paulo descreve, não precisamos ler agora, mas você pode ler depois lá em 1 Coríntios, Paulo descreve as características do amor verdadeiro. O amor verdadeiro tudo, vou dar alguns exemplos. O amor verdadeiro tudo suporta, você gostei, você sabe. O amor verdadeiro espera. Alguém falou mais outra palavra? Sofre. O amor verdadeiro suporta, é paciente. Os irmãos sabem. Os irmãos sabem. E como deve ser para nosso Deus assistir irmãos espiritualmente falando, brigando com outros irmãos. É o pai ou a mãe olhando para os seus filhos e vendo os seus filhos em pé de guerra. Você que é pai, você que é mãe, pergunta fácil. É bonito ver isso? Seus filhos brigando. É bonito esse negócio? Não. Porque é natural. É família. A mulher naturalmente ama. A mulher naturalmente, ela ama. E o amor dela realmente transcende, às vezes, até a compreensão dos homens. Mas espiritualmente, todos nós devemos amar uns aos outros. Porque se você não consegue amar o seu próximo que você está vendo, se você não consegue amar aquele que está do seu lado, se você não consegue amar aquele que, em tese, e cada um é dono de si, vai morar eternamente contigo no céu, como você pode dizer que conhece a Deus? Que é amor? É estranho, né? Muito estranho. Mas existe outra característica da mulher. Ela é resistente. Ela é forte. Essa história de que mulher é sexo frágil, não acredito muito não. Dá uma olhadinha lá em Provérbios 31. Dá uma olhadinha lá em Provérbios 31. Se você ler Mulher Virtuosa, que é o texto, você vai só de rápida passagem. Que horas ela levanta para resolver os problemas da casa? Meio-dia, está escrito lá no texto assim. Quem sabe o texto? Que horas que ela levanta para dar direção à casa? De madrugada. De madrugada. E aí depois que ela levanta de madrugada para resolver os problemas da casa, mantimento, dar ordem, se empregar, de comprar, vender, aquele negócio todo, vai dormir que horas? Eu sei que você sabe. Vai dormir que horas? Bem tarde. Bem tarde. Se mulher fosse fraca, o homem, você gosta de trabalhar também pra caramba, você sabe como é que funciona. E não é diferente hoje. Dá certo não. Mulher é forte. É muito resistente. Ela pode não ter a força física do homem. Força física é uma coisa. Ok? Mas ela é muito frágil na questão emocional. Aí esse eu concordo, ela é emocionalmente mais frágil. Mas espiritualmente, Jesus Cristo, e Paulo escreve isso lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Olha só. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o quê? Os poderes e autoridades, contra os demônios deste mundo e das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos que abraçar essa força, essa resistência.
A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. A palavra de Deus diz orar e vigiar. A palavra de Deus nos diz para nós termos atenção que o Satanás está ao redor de cada um, lutando para ver quem ele possa tragar, para destruir, como leão. E às vezes nós queremos dormir até meio-dia, espiritualmente falando. Está tudo muito bem. Não, tá. Essa resistência de luta nós precisamos ter. Porque nós, enquanto aqui na Terra estamos, nós vamos viver dias e dias de também grandes lutas. Quinta-feira nós teríamos o nosso PGM jovem, mas devido às circunstâncias aí da criminalidade, as operações que estavam ocorrendo, nós transferimos para a próxima quinta-feira. Né? Os jovens já estão avisados, quinta-feira que vem, nosso PGM. E nós estaremos comentando justamente sobre essas batalhas que acontecem espiritualmente. Essas batalhas espirituais que Satanás não descansa enquanto não consegue derrubar alguém. Se Satanás não te perturba, cuidado. Você está caído no negócio que não está sabendo. Se Satanás não te perturba, preste atenção. Você está fazendo o jogo dele. Agora, se ele te perturba, se ele te atormenta, se ele te provoca, é porque você está fazendo o trabalho do Senhor. Você é resistente, você tem que lutar. Eu sei que é cansativo. Eu também passo por lutas, tenho as minhas. Não sou imune a isso, não. E tem as minhas, e eu digo, as minhas são piores que as suas, mas é que são minhas. E você vai dizer a mesma coisa. Não, pastor, você está errado. A minha que é a luta que é pior. Não interessa. O que interessa é que existe uma luta. E essa batalha espiritual, irmãos, é porque Satanás tentou destruir Deus. Nós vamos falar sobre isso no nosso PGM. Tentou destruir Deus, mas não consegue. Não conseguiu, aliás. Então o que ele faz? Ele veio perturbar a gente. Obra e criação do nosso Deus. E quantos mais ele puder levar para o inferno, ele vai fazer. Então veja, existe aqui uma característica feminina, resistência. Temos que lutar, temos que ter força, e essa força não vem de nós, mas sim do Senhor, do nosso Deus. Quarta característica das mulheres, que nós devemos trazer também para o espiritual: maturidade. Vou dar um exemplo. As mulheres normalmente, as mocinhas, né, quando começam lá dos seus 12 anos, mais ou menos, tem uma cabeça lá na frente. Enquanto os homens estão brincando aí, os garotos estão brincando de bola, carrinho, né, e coisa e tal, as mulheres já estão lá na frente. Não é assim que funciona, né? Enquanto os garotos, eu me lembro quando eu era pequeno, eu achei muito interessante. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, não sei se eu tinha 12, eu não me lembro. Estava eu brincando com meu primo. Estava eu brincando com ele. Nem lembro qual era a brincadeira. Você estava sentado no chão, no meio da areia, lá brincando lá na Espírito Santo, nós íamos muito para lá. Aí estava eu brincando com meu primo e tal. Daqui a pouco passa minha prima, mais velha do que eu, aproximadamente uns 6 meses. Lá sai ela com a nossa parente também distante, lá do Espírito Santo. Lá vai as duas quase da mesma idade. Comportamentos diferentes, as duas pensando namoradinhos. Eu brincando. Eu olhei aquilo, eu falo sério, eu olhei aquilo e falei assim, gente, por que ela tem esse comportamento? Eu estou aqui, está brincando. Maturidade. Elas amadurecem mais cedo. Ela tem esse comportamento, é delas isso. E por favor, mulheres, não queiram fazer dos garotos homens antes da época, tem o tempo deles. Né? Não pense isso, tem o tempo deles. Maturidade. Mas espiritualmente falando, vejam o que Paulo fala em Filipenses 3, versículos de número 14 a 16. Olha o que Paulo fala para a gente. Prossigo para o alvo, diz ele, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está caminhando para o alvo para receber o seu prêmio da sua luta. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Não somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo escreve na sua carta a 1 Coríntios, né? A igreja de Corinto, e
você vê ele dizendo: não pude tratar a vocês, cuidar de vocês, falar com vocês como adultos espiritualmente falando, mas como crianças carnais. Ora, pode ser assim. É natural, depois do nascimento, crescimento e maturidade. É natural, todo mundo é assim, tanto no físico quanto no espiritual. Mas o problema é que no espiritual, como acontece também em casos no físico, tem pessoas que demoram a maturidade. E uma das características de infantilidade espiritual, Paulo diz lá: por isso tem entre vocês aí na igreja, vocês grandes problemas. Quais são os grandes problemas que tinham lá? Um querendo ser mais espiritual do que o outro, um querendo pertencer a clubes de liderança, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, briguinhas, discussões, um querendo ser mais do que o outro porque faz isso, faz aquilo. Veja, brigas espiritualmente igual crianças, sabe, né? Que negócio? Meu carro é melhor do que o seu, é meu brinquedo. Acontecia isso também, né? Aquele negócio assim, viemos jogar bola, se meu time está perdendo, então não quer deixar eu jogar, o que a gente fazia quando a bola era nossa? Leva a bola para casa, acabou o jogo, pega a bola e vai embora. Não é assim que funciona? Manuzinho fazer isso. Se ninguém deixar de jogar, eu vou embora. A bola é minha, dá licença, eu vou embora. É mais ou menos assim. Crianças. Ora, quando a gente vê coisas e comportamentos de criança, é como: eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu brinco com isso, eu brinco com aquilo. Se não for como eu quero, eu pego minha bola e vou embora. Isso é infantilidade. Infantilidade. Quem não tem defeito aqui, levante a mão. Cuidado com a resposta. Quem não tem defeito, levante a mão. Pois eu já vi uma pessoa dizer isso, que não tinha defeito, numa igreja de pastoria. Ele disse que não tinha defeito, eu mentia. Eu falei: não fala muito não, senão eu mostro que eu gravei. Eu tinha gravado. Todos nós temos nossas falhas. Então por que eu vou me achar melhor do que o outro? Por que eu vou achar que eu sou mais do que o outro? Por que eu vou achar? Não. Isso é maturidade, crescimento. Prossigo, diz Paulo, para o alvo. E o que ele está falando aqui, ele tem a ideia de uma competição, de uma corrida, em que ele é o corredor e está se preparando para chegar ao pódio. E no pódio receber a sua coroa da vitória. Mas quem não tem essa maturidade vai ficar pelo caminho nas briguinhas de criança, nos disse-me-disses, nas fofoquinhas, no falar mal. Aí eu sou de fulano, aí eu sou de fulano, aí eu não concordo. Isso é imaturidade. Maturidade. E para terminar, esse detalhe aqui é interessante. Como as mulheres têm muito. As mulheres, como eu falei, têm capacidade de fazer muita coisa, pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas elas não perdem o objetivo. Elas podem fazer 200 coisas ao mesmo tempo, mas os objetivos continuam mesmo. Continua mesmo. Objetivo. As mulheres têm essa capacidade de se desvirarem ao avesso, fazem 200 milhões de coisas ao mesmo tempo, pensam em uma porção de coisas ao mesmo tempo, mas não perdem o seu objetivo. O homem não. É uma coisa de cada vez, olha lá. Tem que ter fila. Espera aí, calma. Primeiro isso. Resolvido isso, agora vamos para isso. Não é assim que funcionamos. Misturou, não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Vai dar problema. Mas espiritualmente, Paulo fala uma coisa interessante. Nós precisamos ter essa visão que as mulheres têm, em que vê tanta coisa, mas consegue chegar ao final, sem perder o objetivo, sem perder o foco. Veja o que Salomão escreve no Salmo 119, versículo de 1 a 3. Diz assim: como são felizes os que andam em caminhos, não é caminho, caminhos, mais um, mas caminhos esses que são irrepreensíveis, ou seja, que não tenha motivo para ser repreendido. Fez bem, trabalhou bonito, está fazendo certo, e não é uma coisa só, são vários. Ele continua dizendo que vive conforme agora a lei, não são as leis,
mas a lei, a Bíblia, a palavra do Senhor. E continua ele dizendo: como são felizes os que obedecem aos seus. Aí você vê, a lei de Deus é dividida em estatutos, em partes. É tipo assim, a Constituição Brasileira. Você conhece a Constituição Brasileira? Você tem o livro da Constituição Brasileira em sua casa? Deveria ter, se você não tem. E dentro da Constituição Brasileira você tem também o quê? Os artigos, tem os tópicos, tem aqueles incisos, ali, os estatutos. E não se perde ali dentro. Tem que saber. E de todo o coração, o quê? O buscam. Não perdem o foco, não perdem o objetivo. Vem uma porção de coisas, mas estão ali, ó, dentro do objetivo. Não praticam o mal, mas andam aonde? Nos caminhos do Senhor. Agora versículo 18. Ele continua dizendo, versículo 18. 18. Isso, obrigado. Então o que diz o salmista? Faz o quê? Abre os meus olhos. Lembra que eu falei que as mulheres olham uma porção de coisa ao mesmo tempo? Tem um campo de visão amplo. Tem um comportamento, eu lembro que eu falei, no trânsito, porque ela vê tanta coisa na frente ao mesmo tempo. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. Versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas, o quê? Olha, a mulher faz isso muito bem, não faz? Isso aqui não serve agora não, chama lá. Mas isso aqui agora, isso aqui também, isso aqui também. Tudo ao mesmo tempo. E sabe separar o que é importante e o que não é importante. É isso que ele está dizendo. Abre os meus olhos, mas desvia os meus olhos das coisas inúteis. Você perde tempo. Certa vez eu estava lá em casa, numa comemoração, não lembro se foi de aniversário, meu irmão foi lá com a esposa dele. E na minha mesa, quem já foi lá sabe, tem uma coisa que eu gosto: carrinhos. Sabe aqueles carrinhos? Pois é, carrinhos. Tem vários carrinhos. Aí minha cunhada olhou assim para os carrinhos. Eu vi no olhar dela. Você acha que seria útil, né? Bobeira isso, né? Ela. Ele falou, é mesmo. Bobeira. De fato é. Por que eu vou usar aquilo? Eu estou picando carrinho antes. Eu tenho meu carro para correr. Né? Mas eu acho bonito. Sou eu. Mas ela olhou como inútil. E de fato, pensando bem, é inútil. Para que será aquilo? Para mim enfeitar, para olhar. Mas quando eu puxo não é muito correr. Mas é coisa rara. Está me explicando a mesma coisa. Salomão está dizendo o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis, mas faz-me viver nos caminhos que não são os teus caminhos, não é o que você considera, não é o que você gosta, mas é o que Deus traçou para a sua vida. E para não errar, ele conclui lá no versículo 105 esse assunto, dizendo o seguinte, no versículo 105, esse eu acho que você conhece: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu. Olha só que coisa linda. Não é o que você quer, não é o que você gosta, mas é o que é útil, o que é importante para a sua vida. É aquele negócio que a mulher faz: isso aqui é inútil, isso aqui é inútil, isso aqui é importante, isso aqui é importante, e vai embora. E gasta o seu tempo naquilo, desenvolvendo aquilo. Mas para poder enxergar com clareza, ele diz: lâmpada para os meus pés, na versão, é a tua palavra. Ela vai clarear, ela vai tirar da escuridão aquelas pedras que fazem com que você possa tropeçar. Ela vai clarear o caminho, mostrando a direção que você deve correr, traçar por Deus. Eu sou motorista, por exemplo, que não gosto de dirigir de noite. Não suporto esse negócio de dirigir de noite. Não
gosto. Quem é motorista sabe que é ruim, né? Ainda mais quando você não dirige uma estrada que realmente é uma estrada que você nunca passou na vida. Piorou mais ainda. Aí ontem eu estava vindo na estrada, só que é uma estrada que eu conheço. Uma estrada que é perigosa sim, mas é uma estrada que eu conheço bem. É a tal da em São Paulo, Rio Santos. Dutra. Quem anda pela nunca sabe, mas está bem iluminada no sentido de bem sinalizada, bem sinalizada. Então você põe o teu farol e vai embora. É isso que a Bíblia faz. É o farol que clareia. É as sinalizações que ele vai colocando para você não se perder nas curvas, nos radares, nas lombadas. É a palavra de Deus. E você desconsidera o que é inútil. Você desconsidera o que é inútil. Eu numa estrada dessa, preocupado em dirigir de noite, escuro. Vou ficar prestando atenção no carro que está passando lá do outro lado da lua. Vou ficar prestando atenção nas montanhas, apesar de escuro, às vezes dá para ver alguma coisinha. Vou ficar prestando atenção nessas coisas. Vou pegar meu celular e começar a digitar lá no celular, alô, parabéns, não. Isso é importante para você. Eu tenho que ficar fixado ali, não perder, apesar de estar olhando opção de coisa ao mesmo tempo, velocidade, carro da frente, carro de trás, carro que vai ultrapassar, radares, a curva para a direita, curva para a esquerda, curva fechada, curva aberta. Prestando atenção no carro, se o carro está andando bem. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Apesar de estar ligado em muitas outras coisas ao mesmo tempo, mas com foco objetivo, chegar em casa, em segurança. Ah, eu sou um excelente motorista. Não. Deus que me conduz. Mas a vida espiritual, da mesma forma, é Deus que me conduz, através da sua palavra, observando o que é importante. Então veja essas mulheres do passado que deixaram para nós grandes exemplos. Se você olhar a vida delas, você vai encontrar muitas dessas características, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. E outros, não só mulheres, mas também homens no passado. E você pode também da minha forma. Então vamos aprender. A MCM hoje encerra a sua atividade da semana, mas não das suas atividades normais. Mas vamos aprender com essas mulheres que no passado foram um grande exemplo para nossas vidas e ainda são através do que está escrito na palavra de Deus, para que nós hoje sejamos também pessoas espiritualmente falando que tem essas características das mulheres. Se você não lembra, eu vou lembrar. Que você tenha a percepção da realidade que está ao seu redor. Os ovelhas, os lobos, têm a percepção, a sensibilidade de saber detectar, amar profundamente, indistintivamente, quantos estiverem ao seu lado, todos que estão. Ter a força, a resistência, porque você está numa luta contra o pecado, contra as hostes espirituais. E cresça, veja, cresça, tenha maturidade, não viva como crianças espiritualmente, para continuar prosseguindo. E neste caminho, tenha como as mulheres o foco no que realmente é importante, a percepção do que realmente é importante, e tire as coisas que são inúteis da sua vida espiritualmente, e possam crescer para a honra e glória do nosso Deus, baseados na palavra de Deus. Se assim você fizer, pegando essas características normais, naturais, né, das nossas irmãs, das mulheres, em geral, aplique isso no espiritual. Aplique isso para que você possa se desenvolver e crescer. Obrigado. Crescer espiritualmente falando. Isso é importante para nossas vidas. Isso é importante para a sua vida. É importante para a minha vida. É importante para a igreja de Cristo. Preste atenção no que Deus está falando no seu coração. Porque com certeza Ele está falando no seu coração. Está falando o que é muito importante para você. Viva aquilo que Deus quer que você viva. Uma vida espiritual sadia, crescendo, para que você possa ser mais um que sirva de exemplo para os que vão vir atrás da gente. Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, de grande maneira, de grande forma. Eu vou pedir à irmã Maria do Carmo
Meu marido Carlos, vem aqui à frente e olhe para a gente. Vou fazer melhor. Até lá, né? Vou levar o microfone aí. Vamos pedir a Deus isso. São características femininas que você pode ter espiritualmente, tranquilamente. Deus quer com certeza que você os tenha. Para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos orar. Meu marido Carlos, diaconisa, nós vai estar orando por esses instantes. Oremos. Nós te damos, Senhor nosso Deus, mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor, para juntos, Senhor Deus, alegrar o nosso coração, Senhor nosso Deus, com a tua presença em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela mensagem que foi trazida a nós, Senhor nosso Deus. Obrigado pela vida da MCM, Senhor nosso Deus, que todos que apoiam essa organização, Senhor. Muito obrigado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem música? Saindo das paredes, né? Cantando para Cristo, cantando, e depois, em pé, né, os irmãos se colocam em pé para a saída das bandeiras.